Olá, meus queridos! Hoje iremos estudar as funções nitrogenadas, que são aquelas que são constituídas de carbono, hidrogênio e nitrogênio, e muitas vezes de oxigênio também, por meio de diferentes arranjos entre os átomos desses elementos. Formam-se, entre outros, os grupos funcionais das aminas, amidas e nitrocompostos, que dão origem a produtos importantes como corantes, fertilizantes, medicamentos, cosméticos e explosivos. Que tal conhecê-los agora? Então fica conosco! Bom, pessoal, então, as aminas são compostos nitrogenados que podem ser obtidos a partir da amônia, tá? Então, toda amina ela pode ser obtida a partir da amônia. Então, já que é um composto derivado da amônia, então o que vai acontecer? Nós temos aqui a amônia, o NH3, certo? O NH3, e aí nós vamos substituir os hidrogênios da amônia, tá? Quando formos substituir os hidrogênios da amônia, nós iremos formar uma classe de compostos nitrogenados conhecido como aminas, tá? Existe a amina primária, secundária e terciária, tá? Então, quando você retira um hidrogênio, o que acontece? Você tem que adicionar um radical, mais um R, um radical. Então, por exemplo, bem aqui, aqui foi retirado um hidrogênio dessa amônia, do NH3. E aí resultou numa amina primária. O nitrogênio está ligado a esse radical, sendo que esse radical constitui as cadeias carbônicas, né? O carbono. Então, ligado a um carbono primário, tá? Quando você retira dois hidrogênios, tá? Observe que no lugar dos dois hidrogênios entraram o quê? Dois radicais, duas cadeias carbônicas. Então, o nitrogênio está entre dois carbonos. Então, aqui no caso eu tenho uma amina secundária. Quando é retirado 3 hidrogênios, o que acontece? A amônia ela passa a ser uma amina terciária, quando é retirado 3 hidrogênios e adicionado 3 radicais, 3 cadeias carbônicas. Beleza, pessoal? Então é bem simples, tá? Retirou o hidrogênio, substituiu o hidrogênio por radical orgânico, eu não vou ter mais a amônia, substância inorgânica, né? Amônia. Vou ter agora uma substância orgânica, conhecida como amina. Tá bom, pessoal? Então, vamos estudar um pouquinho aqui como é que funciona aqui a nomenclatura, beleza? Então, funciona da seguinte maneira, tá? Para as aminas primárias, tá bom? Nós temos como nomenclatura IUPAC, primeiramente você vai fazer a contagem dos carbonos, né, na cadeia principal, prefixo. Depois o tipo de ligação, se é simples, dupla. Nesse caso aqui nós temos ligações simples, tá? E vamos localizar aí o grupo NH2, né, que é a amina, tá bom? Observe esse exemplo aqui, tá? Nós temos aqui uma amina primária, porque o nitrogênio aqui está ligado apenas a um carbono. Por isso que ela é uma amina primária. Como é que ficaria o nome dessa amina primária? Tá? Ficaria o seguinte, como só tem um carbono, então vai ficar met. Aí ligações simples, an, né? E no final nós temos o nome amina, tá? Então vai ficar o que? Metanamina, tá? Então é bem simples, ok? Por exemplo, essa cadeia carbônica aqui, nessa estrutura orgânica aqui. Primeiramente, vamos localizar aqui a cadeia principal. Tá? Cadeia principal. A contagem ela começa sempre pelo carbono onde está mais próximo de quem? Do grupo funcional. Quem é um grupo funcional? Amina, NH2. Então vou começar por aqui, tá? Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então o que sobrar vai ser o que? Radical, CH3, tá bom? Então vamos lá. Vai ficar como aí? Primeiramente, prefixo, são a quantidade de carbonos, né? Lembrando que nós temos radical, então vamos escrever os nomes dos radicais. Então vai ficar 4, né? 4 metil. Depois nós temos 5 pente.
Lembrando a regrinha, você tem que juntar o nome do radical com o nome da cadeia principal, com exceção do X e o EPT, começa com a letra H, tá bom? Então vamos lá. Então vai ficar pente, né, ó. Pente. O grupo amina está no carbono 2. Então vamos lá. Então no carbono 2, então vai ficar pente. Na verdade pentan, né? Na verdade, ó, pentan, porque tem ligações simples. Aí traço 2 amina, né? Amina, né? 4-metil-pentan 2 amina, tá ok? Por exemplo, essa cadeia carbônica aqui, ó, nós temos aqui o fenil, né, ó, o fenil é o nome desse radical aqui, ó, tá? Essa estrutura aromática com essa valência aqui ligada à amina, né, ao nitrogênio. Então, o que diz a regra? Coloca o nome da cadeia principal, no caso aqui é esse radical, e depois, para finalizar, coloca aqui o nome do grupo funcional, que é a amina. Então, fenilamina, amina, né? Essa substância aqui orgânica, ela é aquela anilina, conhecida como anilina, né? Anilina, tá? Que é colocado lá em bolos, né? É uma substância orgânica artificial, né? Tá? Então, pessoal, o que acontece? Quando a gente vai nomear, né, as estruturas onde as aminas são secundárias e terciárias, começa a mudar um pouquinho aqui a nossa nomenclatura, tá? Então vamos entender um pouco como é que funciona a nomenclatura das aminas secundárias e terciárias, tá bom? Então, primeiro passo, nome dos radicais, né? Temos que conhecer os nomes dos radicais, né? E depois, por último, você coloca o nome, o que? Amina. Observe esses exemplos aqui, ó. O que acontece? Eu tenho aqui um CH3, né? Um CH3 aqui, tá? Um CH3. E aí, o CH3, o nome dele é metil, né? Observa, metil. E aqui nós temos uma amina. Essa amina é primária, então aqui nós temos uma metilamina. Nós temos 2 hidrogênios, né? Completando aqui a valência do nitrogênio, né? Ó, tá? Formando aqui as 3 ligações, tá bom? Então, metilamina. Por exemplo, se eu tiver aqui, lembrando que a ordem alfabética tem que ser prevalecida, tá? Aqui nós temos aqui um caso aqui do etil. E aqui é metil e aqui é metil. Então nós temos etil, né? Ó, etil, tá? Nós temos aí o etil. Depois nós temos os 2 metis, que ficou aqui dimetil, né? Quando os radicais forem iguais, é só adicionar o di. Se tiver 3, 4, tetra e vai. Metil porque se trata do mesmo radical e amina porque tem um nitrogênio, tá bom? Então aqui ficou etil, né? Sempre o E vem antes de M, tá? Nesse caso aqui, etil de metilamina, tá bom? Por exemplo, nós temos aqui essa estrutura aqui. Vamos lá, como é que vai ficar essa estrutura aqui? Aqui nós sabemos que é o nitrogênio, aqui são os carbonos e os hidrogênios, tá? Beleza? Então vamos lá, essa estrutura é a mesma aqui, ó, embaixo. Então como é que vai ficar o nome dessa estrutura aqui? É bem simples, eu tenho quantos radicais? Eu tenho 3 radicais, ó, 3CH3, então vai ficar tri, porque são 3, metil, porque se trata do mesmo radical, trimetilamina, né, ó. Então vai ficar, porque tem um nitrogênio no meio, então vai ficar trimetilamina. Como é que vai ficar essa outra aqui, ó? Aqui eu tenho um fenil e aqui eu tenho um metil. O F vem antes de M, então vai ficar fenil, né, ó? Fenil traço metil, aí completa colocando o que? Amina. Fenilmetilamina, tá, pessoal? Essa outra aqui, ó, como é que vai ficar ela, tá? Aqui nós temos 2 radicais, ó, CH3, CH3. Então vai ficar di, porque são 2, né? Então aqui vai ficar metil. E por último vai ficar o que? Amina, né? Porque tem um nitrogênio no meio, tá?
Então aqui nós temos aí o nome aí do composto, dimetilamina, tá bom? Dimetilamina. Agora vamos fazer um exercício bem básico para a gente fixar o que a gente aprendeu aqui na nossa aula, tá? Vamos lá. Primeira questão. Escreva em seu caderno as fórmulas estruturais planas. Primeiro, metilpropilamina. Segundo, butan 2-amina. Vamos escrever aqui a fórmula estrutural para o primeiro composto da primeira questão, tá ok? Então vamos lá. Observe o seguinte, eu tenho dois radicais, o metil e o propil. E a amina, né, que tem um nitrogênio, tem que ficar no meio, tá? Então vamos colocar aqui o nitrogênio no meio e vamos fazer as ligações aqui. Vamos colocar aqui o CH3, que é o metil, e vamos ligar aqui ao propil, tá? Que é para formar o propilamina. Então CH2, CH3. E aqui nós vamos completar com um hidrogênio, porque o nitrogênio faz três ligações aí, tá ok? Então aqui é o primeiro aqui, tá? A primeira estrutura, tá bom? Então vamos fazer aqui para a segunda estrutura, tá ok? É o butan 2-amina. Vamos escrever 4 carbonos, tá? 3, 4, tá? No segundo carbono, nós vamos adicionar aqui o nitrogênio, tá? E o hidrogênio, 2 hidrogênio para completar a valência do nitrogênio, tá ok? E vamos completar aqui as valências dos carbonos, tá? Então vai ficar um hidrogênio, né? Porque aqui tem 3 ligações, com mais um 4, aqui 2 e aqui 3, tá ok? Então aqui nós temos 1, 2, né? 3, 4. Então vai ficar butan 2, porque a amina está ligada ao segundo carbono, né? Formando assim a segunda estrutura, tá? Segunda estrutura aí da questão 1, beleza? Vamos para a questão 2. A questão 2 aqui, ó, ela quer que a gente dê o nome, né, das seguintes aminas, tá ok? Então, observe que de um lado aqui eu tenho o metil, do outro eu tenho o etil, tá ok? Então, se eu tenho o etil, então ele vai vir primeiro, ó, por causa da ordem alfabética. Etil, traço, aqui tem o metil, então vai ficar metil. E depois, por último, nós vamos escrever o nome amina, né, que é o nome do grupo funcional, ok? Nesse outro caso, não é diferente, tá? Iremos selecionar aqui os radicais, tá? Selecionar aqui os radicais para a gente escrever o nome aqui da estrutura, tá ok? Então vamos lá. Então vai ficar, aqui nós temos um isopropil, tá? Um isopropil, vou escrever aqui em cima aqui, isopropil, tá? Aqui nós temos um fenil e aqui nós temos um etil, né? Então observando o seguinte, que o E ele vem antes do F e o F vem antes do I. Então vai ficar da seguinte maneira: etil, depois traço fenil, depois traço isopropil, e por último vamos colocar o nome aqui, amina, né? Pronto, etilfenil isopropilamina, tá pessoal? Espero ter ajudado vocês aí com essas dicas bem básicas aí de funções de nitrogenados da classe das aminas.